A paz do Senhor, boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma quarta-feira que nós podemos nos reunir aqui no nosso canal do YouTube para a nossa Escola Bíblica Online. Que nessa noite, mais uma vez, eu e você possamos nos assentar aos pés do Senhor e continuar aprendendo com esses textos do Sermão do Monte. Que você possa pegar o seu caderno, a sua caneta, a sua Bíblia e que nós possamos juntos continuar aprendendo através da vida do pastor Helder. Uma boa aula e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Nós estamos estudando nestas quartas-feiras, pela graça, pela misericórdia de Deus, o Sermão do Monte, o sermão mais conhecido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já estudamos as 3 primeiras bem-aventuranças do Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Também já estudamos a segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Também já estudamos a terceira bem-aventurança, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Hoje nós iremos estudar a quarta bem-aventurança, que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 6, que diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Como eu já falei no início, este é o sermão mais conhecido do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e como eu sempre tenho dito, ele é muito pouco compreendido e, infelizmente, muito pouco praticado. É o ensino mais, na minha opinião, é o mais belo dos ensinos do Novo Testamento, é o Sermão do Monte, na minha opinião. Nós temos, é difícil falar daquilo que é melhor na Bíblia, porque a Bíblia toda é boa, né? Tudo é palavra de Deus. Mas em termos de beleza, de poesia, de profundidade, de suavidade, que você sente que é algo que veio do céu para a terra, eu vejo que o Sermão do Monte, disparadamente, ele tem essas qualidades, essas características. Você vê o Sermão do Monte e você vê uma coisa, há uma elevação espiritual da pessoa que lê isto, da pessoa que entende e principalmente da pessoa que pratica. Também já falei para os meus amados irmãos que é importantíssimo você entender o contexto do Sermão do Monte, porque existem muitos erros, muitas interpretações erradas acerca do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, muitos teólogos chegam a dizer que é a síntese de todo o ensino de Jesus Cristo. Se você quiser sintetizar tudo que Jesus disse, a sua passagem pela terra, há muitos teólogos, e eu partilho dessa ideia, o Sermão do Monte seria esta síntese dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Para muitos teólogos, é como se fosse um novo código de conduta do reino de Deus. Do mesmo jeito que Moisés deu a lei no deserto, e o povo de Deus tinha que seguir aquela lei que expressava o caráter de Deus, o Sermão do Monte é a nova lei do povo de Deus. Não seria nova lei, porque, como eu já falei, o que está no Sermão do Monte já foi revelado desde o Antigo Testamento. E do mesmo jeito que os judeus não entenderam os princípios da palavra de Deus no Antigo Testamento, a lei de Deus, hoje os cristãos também, a maioria, não consegue compreender ou não compreende o Sermão do Monte. Mas, aqui nas quartas-feiras, pela graça e misericórdia de Deus, todos nós iremos compreender, ou pelo menos compreender um pouco mais o que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Então seria um novo código de conduta do reino de Deus. As pessoas que vão morar no reino de Deus têm que ter essa lei, têm que vivê-la e têm que praticá-la. Muito bem. Ainda nessa reprise que eu estou dando, essa introdução, lembrando do pano de fundo, lembre-se que o Sermão do Monte ele foi esquemado numa ordem cronológica. Cronológica porque
cada bem-aventurança está numa sequência correta. A primeira bem-aventurança obrigatoriamente teria que ser humilde de espírito, como eu já falei. A primeira bem-aventurança sustenta todas as outras. Só é possível existir todas as outras bem-aventuranças se tiver a primeira, que é humilde de espírito. Lembre também que eu falei que é uma sequência tão lógica, é uma sequência tão profunda, que lembre-se que eu falei que a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito, aponta para uma confissão. O humilde de espírito é aquele que reconhece que é pecador, reconhece as suas falhas. E ao reconhecer essas falhas, ele confessa diante de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ele confessa diante de Deus. Ele se sente pecador, ele reconhece que é pecador, então ele tem essa confissão. E se confessa para Deus, não para os homens. Confissão de pecados, porque é Deus que perdoa nossos pecados e é contra Deus que nós pecamos em primeira instância. Então, o humilde espírito aponta para uma confissão. Olha a lógica. Na sequência vem bem-aventurados que choram. Mas por que os que choram são felizes, são bem-aventurados? Porque eles sentem, eles confessam o pecado e eles choram por causa desse pecado, porque são pecadores. Isso fala de contrição. Ou seja, a primeira bem-aventurança é uma confissão. A segunda bem-aventurança é uma contrição. Você se sente, você tem aquela tristeza segundo Deus. Você fica triste por causa dos seus pecados. E a terceira bem-aventurança é os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Isso aponta para uma conduta. Olha a sequência como é lógica. Humilde de espírito, reconheço o meu pecado, confissão. Eu choro por causa dos meus pecados, contrição. Eu me torno uma pessoa mansa, conduta. Confissão, contrição, conduta. Tudo numa sequência lógica. E ao olhar para isso, você fica: gente, como é que alguém poderia pensar em algo dessa maneira? Para descrever a natureza humana, a verdadeira vida, os verdadeiros relacionamentos. Ninguém nunca pensou nisso. Nenhum ser humano, os homens mais inteligentes do mundo, pensaram nisso. De todos os guias religiosos do mundo, ninguém se aproxima a esse ensino. Ninguém. Com uma frase, ele descreve a natureza, ele descreve o sentimento, ele descreve a atitude e ele descreve a consequência. Numa frase: felizes os humildes de espírito, porque Deus é o Rei dos céus. Quem é feliz? Aquele que reconhece seus pecados. Por que ele reconhece os seus pecados? Porque ele se sente pecador. O que ele faz? Ele confessa diante de Deus. E qual é a conduta? Ele se torna uma pessoa diferente. Uma análise do espírito humano, da natureza humana, assim assombrosa. Só mesmo Jesus Cristo para nos trazer uma palavra dessa, porque ele não é da terra, ele é do céu. E chegamos então hoje na quarta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Agora, faminto e sedento de justiça não é de comida. Não é de comida. Sedento e faminto de justiça aponta para uma outra coisa: convicção. Humilde de espírito, confissão. Os que choram, contrição. Os mansos, conduta. Os que têm fome e sede de justiça, convicção. E além dessa sequência que eu estou falando com os meus amados irmãos, sempre lembrando desse pano de fundo, lembre-se que as primeiras 4 bem-aventuranças tratam do seu relacionamento com Deus. Todas as 4 primeiras bem-aventuranças apontam de baixo para cima, do homem para Deus, da criatura para o Criador. Ainda tem essa sequência.
Como eu falei na aula passada. As próximas 4 que virão já tratam do homem para com o homem. As 4 primeiras, o homem para com Deus. As 4 últimas, o homem para com o homem. O próximo para com o próximo. Em outras palavras, a cruz de Cristo nas bem-aventuranças. Como também nós encontramos, como já falei na aula passada, no Antigo Testamento, nas 2 tábuas da lei. Também tem a mesma formação do homem para Deus, do homem para com seu próximo. Ainda eu queria lembrar para os meus amados irmãos que nós estamos, além dessas divisões que eu estou dando para os meus irmãos, nós estamos na primeira divisão do Sermão do Monte, que eu passei para os irmãos numa aula, acho que na segunda aula. E a primeira divisão do Sermão do Monte, que são justamente as bem-aventuranças, todas elas tratam de um assunto só. Mateus capítulo 5, de 1 a 12, que é a primeira parte do Sermão do Monte, elas tratam de um tema só. Que tema é esse? O caráter do cristão. Então nós estamos na primeira parte que trata do caráter do cristão. Como deve ser o caráter do Filho de Deus? Como deve ser o caráter do cristão? O caráter do cristão, ele tem que ser humilde de espírito, ele tem que chorar pelos seus pecados, ele tem que ser manso e agora ele tem que ter sede e fome de justiça. Mais na frente, Jesus vai descrever como é essa justiça do cristão. Um pouquinho mais à frente, o Sermão do Monte ele vai descrever. Mas por enquanto, nós vamos ficar então nessa primeira parte que Jesus nos ensinou: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A palavra bem-aventurados, como eu já falei também em aulas passadas, ela significa na língua grega feliz. A palavra que aparece aqui no Sermão do Monte é a palavra Macários. Você não pode esquecer isso, viu? Macários. Macários é a palavra grega que nas nossas Bíblias é traduzida para bem-aventurado ou feliz. Na língua grega, feliz ou bem-aventurado é uma palavra só, Macários. Em português, nós diferenciamos, mas o sentido na língua grega é um só. Por quê? Porque bem-aventurado é uma pessoa que é feliz, que recebeu uma graça, uma bênção de Deus. Uma pessoa que está abençoada. E uma pessoa feliz é uma pessoa bem abençoada, e uma pessoa abençoada é uma pessoa feliz. Por quê, meus irmãos? Porque também nós encontramos no Sermão do Monte, nessa primeira parte, o que nós chamamos de mapa da felicidade. As pessoas buscam tanto a felicidade, de tantas maneiras, tantos mitos em torno da felicidade, e a felicidade é tão simples. O mapa para a felicidade está aqui. Você quer ser feliz? Siga esse mapa aqui. Feliz os humildes, feliz os que choram, feliz os mansos, feliz os que têm fome e sede de justiça. Aqui está o mapa da felicidade. Todo mundo busca felicidade. Todo mundo. Geralmente eles procuram de maneira errada e nos lugares errados. Eu dei uma palestra há algum tempo atrás, já faz bastante tempo, sobre a felicidade. E eu peguei vários filósofos, vários... como é que chama essas pessoas que dão palestras motivacionais, esses palestrantes motivacionais? E eu peguei mais vários, inclusive eu peguei os 2 mais importantes filósofos da felicidade. Um é chamado de Doutor Felicidade, que é o Daniel Gilbert, da Universidade de Harvard. E depois eu peguei um mais novo, agora tem um novo lá, que é até um judeu. Eu esqueci o nome dele agora, o nomezinho dele agora eu esqueci, esse judeu. Mas as aulas dele são as aulas mais concorridas em Harvard. Ele era um teórico da computação que abandonou para se tornar palestrante na área da felicidade, na neurolinguística, essas coisas todas. Eu esqueci o nome dele nesse momento. E eu fui lá ver suas palestras, ouvir suas palestras, estudar suas coisas. E, meus irmãos, eu digo para você, é uma tolice. Embora esse novo
guru da felicidade, seja judeu, ele não sabe absolutamente nada da palavra de Deus, talvez nem creia em Deus. Por quê? Porque as pessoas buscam a felicidade de maneira errada nos lugares errados. As aulas deles são cheias. Ele esteve no Brasil, acho que o ano passado ele esteve aqui no Brasil, no MASP aqui em São Paulo. Olha, em 15 minutos não tinha ingresso mais para ouvir um homem. Terapeutas do Brasil inteiro, da América Latina inteira correram para cá para poder ouvir o professor Felicidade, o doutor Felicidade, que vai explicar sobre a felicidade. Certo? E quando você vai ouvir, você fica sem acreditar. Aqui está um verdadeiro mapa para a felicidade. A felicidade não é algo que se deve buscar diretamente. Antes, é algo que resulta da busca de algum outro alvo. A Bíblia nunca manda você buscar a felicidade. Busque a felicidade. Não. A Bíblia manda sempre você buscar algo, e esse algo que você busca vai gerar a felicidade. Veja como as outras filosofias já começam erradas. Porque a felicidade não é algo que está aqui, está ali, está lá. Não é aquele pote de ouro no final do arco-íris, e você tem que achar esse arco-íris com esse pote de ouro, e você vai ser feliz. Não. Na Bíblia, a felicidade nunca, preste atenção, nunca é algo que se deve buscar diretamente. Antes, é algo que resulta da busca de outro alvo. Por exemplo, aqui no Sermão do Monte. Felizes os humildes de espírito, porque Deus não está buscando a felicidade. Ele deve buscar ser humilde de espírito, porque se ele for humilde de espírito, ele vai ser mais feliz. Ele não está dizendo para você que bem-aventurados, felizes, os que choram por causa dos seus pecados. Ele não está dizendo para você buscar a felicidade. Ele está dizendo para você sentir e chorar os seus pecados. Se você começar a sentir e a chorar o peso dos seus pecados, você vai começar a descobrir a felicidade. Você vai começar a achar a felicidade. Ou seja, a felicidade não é uma coisa que está ali e está lá. Na Bíblia ninguém busca a felicidade. Na Bíblia se busca algo que vai trazer a felicidade. E todos esses ensinamentos apontam para um único alvo: Deus. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Quando eu busco a Deus, quando eu me esforço para me relacionar com Deus, quando eu glorifico a Deus, aí eu começo a ser feliz. Aí a felicidade, como consequência da busca pela glória de Deus, vem. É por isso que o mundo é infeliz. E é por isso que aparecem tantos doutores de felicidades que não dão em nada. É por isso que aparecem tantas teorias sobre felicidade que nunca dão em nada. Por quê? Nunca faz ninguém feliz. Por quê? Porque buscam lugares errados e da maneira errada. Nunca são felizes. Nunca são felizes porque buscam nos lugares errados. Se você abrir no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, no versículo 46, nós vamos encontrar uma declaração de uma pessoa feliz. Lucas 1, 46, vai dizer em diante. Quando Maria declara no Magnificar, Lucas 1, 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Está aqui uma pessoa feliz. Ela não ganhou na loteria, ela não era uma artista famosa, ela não era rica, ela não era empoderada, ela não era produzida, ela nunca esteve na calçada da fama, mas era uma pessoa feliz. Sabe por quê? Porque ela agradecia e glorificava o nome do Senhor. E ela termina a sua bem-aventurança dizendo que as gerações a chamarão de bem-aventurada. Por que chamarão ela de bem-aventurada?
Por quê? Por que chama ela de bem-aventurada ou de feliz? Porque ela glorificava o Senhor Deus, porque ela cria no Senhor Deus. Isso fica claro no versículo Lucas 1, versículo 45. Bem-aventurada a que creu. Em outras palavras, feliz é você, Maria, que creu na palavra de Deus. Então, o Sermão do Monte também seria um mapa da felicidade. Mas, voltando para o nosso estudo, o que significa então esta bem-aventurança? O que quer dizer com bem-aventurados que têm fome e sede de justiça? O que ele quer dizer com bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça? Vamos lá. Essa bem-aventurança, fome e sede de justiça, aponta para uma pessoa que sempre vai sentir isso, sempre vai ter esta necessidade. Do mesmo jeito que você tem necessidade de comer, de beber todo dia, o cristão, aquele que tem o Espírito Santo, ele vai ter fome e sede de justiça todo dia. Meu computador deu um probleminha aqui, só um minutinho, acho que caiu a energia aqui. Então o cristão ele vai ter sede e fome de justiça todo dia. Uma vez que ele reconhece os seus pecados, humildade de espírito, depois ele não só reconhece, mas ele sente, ele fica triste com esses pecados dele, ele fica triste. Depois que ele chora, ele se torna uma pessoa mansa. E no momento em que ele se torna uma pessoa mansa, ele passa agora a ter fome e sede de justiça. Ele vai, em primeiro lugar, reconhecer que o que ele fez de errado, o que ele fez de mal, foi uma injustiça. Uma injustiça contra as outras pessoas e uma injustiça contra Deus, que não quer ou não deixou o homem para fazer na terra as coisas erradas, ou escolher as coisas erradas. Isso me faz lembrar um senhor que eu conheci lá em Barbalha, no Ceará. Conheci muito ele. Este homem, ele foi cangaceiro do Lampião. Cangaceiro, naquele tempo do cangaço. Muito jovem entrou no bando de Lampião. Devia ter uns 15, 16 anos, porque eles recrutavam realmente garotos jovens, como esses soldados na África, os meninos soldados da África. Então o bando de Lampião fazia a mesma coisa, recrutava muito jovens, pessoas que não tinham o que perder também, por aí vai. E esse homem se tornou um cangaceiro do Lampião. Eu não consigo lembrar o nome dele hoje, agora, faz muito tempo. Quando eu estava no seminário, eu já conhecia a história dele, que a história dele é famosa lá no Nordeste. E aí eu fui convidado a pregar em Barbalha. Preguei muito na Igreja Batista de Barbalha. Muito. Fui muito convidado muitas vezes por um grande amigo meu chamado pastor Alberto Johnson, que até já faleceu, que foi esse homem que me ajudou a me formar no seminário. Foi ele que pagou o seminário para mim, quando eu não tinha condição de pagar o seminário, eu ia desistir, ele foi lá e pagou para eu conseguir me formar. Agradeço muito a ele. E quando chegar no céu, eu vou agradecer muito ao pastor Alberto Johnson. Aí eu fui para Barbalha pregar. Lá, eu já sabia da história, fui na igreja em que este homem, que era ex-cangaceiro do Lampião, estava. Já era bem velho já, quando eu o conheci. Mas as pessoas me contavam a história dele. Quando ele se converteu, primeiro quando ele deixou o cangaço, ele era um homem realmente marcado pelas maldades que os cangaceiros fizeram. Os cangaceiros eram terríveis. Essas pessoas que, principalmente a Rede Globo e televisão, esse pessoal de esquerda, que romantiza o Lampião e o cangaço, que faz do Lampião heróis, isso é uma canalice. Isso é uma covardia com a verdadeira história. Lampião era cruel, Lampião era assassino, Lampião não valia nada, os cangaceiros de Lampião estupravam. Corisco raptou Dadá, a esposa dele, estuprou ela tinha 13, 14 anos. Enfim, era uma coisa terrível, eles cortavam a mulher, eles ferravam as pessoas, era uma selvageria o cangaço.
E ele participou de tudo isso. Ele praticou tudo isso. Se você for ver a história do cangaço, teve uma menina cangaceira que traiu um dos cangaceiros e ela foi morta a paulada diante de todo mundo, sangue espirrando para tudo quanto é lado, ele matando ela de paulada. O nome dela era Lídia. Até hoje dizem que era a mulher mais bonita do cangaço, não era Maria Bonita, nunca foi Maria Bonita, e sim Lídia. Lídia, que era a princesa da beleza do cangaço. Ela foi morta de maneira cruel, paulada. Então ele viu tudo isso. E aí, ele, quando acabou o cangaço, ele era um homem muito devoto na igreja católica. E ele chegou até colocar um outdoor em Barbalha e escrever com letras garrafais, né, para os protestantes ir embora, porque os padres incitavam eles contra os protestantes. Ele, achando que estava fazendo um favor a Deus, chegou até a pintar um outdoor. Eu cheguei a ver esse outdoor ainda, eu cheguei a alcançar esse outdoor na entrada de Barbalha, mandando os protestantes embora, porque a Barbalha de Santo Antônio estava evangelizada. Pois bem, meus irmãos, esse homem, pela misericórdia e graça de Deus, foi alcançado para o Evangelho. Não sei quem pregou para ele, mas ele foi alcançado para o Evangelho. Ele se converteu. Um grande homem de Deus, se tornou diácono dessa igreja batista de Barbalha. Como eu te falei, preguei muito nessa igreja e cheguei a conhecer muito ele. Eu não me lembro de uma pregação que eu fizesse para ele não chorar. E não era porque era eu pregando, outras pessoas pregando. Esse homem, toda pregação, ele chorava e as lágrimas vinham. Eu creio que ele lembrava do seu passado de pecados. Eu creio que ele lembrava daqueles pecados horríveis e isso movia o coração dele, ele chorava. Aquele que foi um cangaceiro, um homem temido, era manso, uma pessoa amorosa, uma pessoa pronta a fazer. Parecia que a vida dele era fazer as coisas para os outros. Se precisasse de alguma coisa, corria para um lado, corria para o outro. Como eu te falei, era diácono da igreja, um grande diácono. Manso, se tornou uma pessoa mansa. E creio não, posso testemunhar que tudo que era injustiça doía nele. Qualquer coisa que fosse injustiça, se ele praticasse a injustiça, ele ia logo pedir perdão, se desmanchava. Os que conheceram ele mais antigamente, né, os que conheceram ele antes de mim, diziam: pastor, ele saiu para pregar nessa região do Carminho, Barbalha, se fazia muito lá no Ceará, faz muito culto assim, campal, né, culto evangelístico na rua, né, aberto. E os que conheceram ele, o pastor Jaime Augusto, diziam para mim: pastor Helder, o irmão, acho que não lembro o nome dele agora, acho que era Antônio o nome dele. O irmão Antônio, sempre que ia pregar, ele começava a pregar, começava a chorar. Porque lembrava do que ele foi, lembrava agora do que ele era em Cristo Jesus. Muito bem, meus irmãos, é isso daí que Cristo está falando. Feliz aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Este sentimento aqui é aquele sentimento que a pessoa não aguenta nada que é injusto, nada que prejudica, nada que é enganoso, nada que é falso, nada que é mentiroso. Do mesmo jeito que você todo dia tem sede de água e tem que beber água, o cristão ele tem que ter sede de justiça. Todo dia ele tem que ficar indignado com a injustiça. Ele tem que ficar indignado. Ele tem que ter essa busca, esse sentimento, assim como nós buscamos o alimento todo dia, assim como nós buscamos a água todo dia. O cristão tem que ter essa busca pela justiça o tempo todo. Ele tem que defender aquilo que é justo. E é por isso que quando ele está errado, ele se arrepende e pede perdão. Por quê? Porque ele quer justiça. Mesmo que a justiça aponte contra ele. Mas se eu errei, se eu estou errado, eu como cristão eu tenho que procurar fazer a coisa certa, porque é justo. Existe na filosofia um tema acerca sobre os universais. É um pouquinho complicado, eu vou resumir para você. Existem algumas coisas que nós dizemos na filosofia e na teologia que são universais, que de uma maneira ou de outra une toda a raça humana, independente de cor, de religião, de raça, de país, de nacionalidade. Existe algo no universo e na raça humana que une todos os humanos.
Eu não vou entrar em detalhes, porque alguns discutem se sim, se não. Pode ter certeza que sim. Existe o que nós chamamos de universais. Esses universais são, por exemplo, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Onde estiver um ser humano, ele vai ser a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque a imagem e semelhança de Deus é um universal. Onde houver um ser humano, ele vai ser religioso, ele vai adorar alguma coisa. Mas por que os seres humanos adoram algo fora deles, que nós chamamos de Deus? Por quê? Porque a adoração é um universal, faz parte dos valores universais. Existem vários, mas aqui está mais um que eu quero citar. Algo que une toda a raça humana. Sabe o que é? Justiça ou injustiça, como você queira. O que eu quero dizer com isso? Todo ser humano reage com indignação à injustiça. Ninguém quer ser injustiçado. Ninguém quer sofrer injustiça. Quando uma pessoa sofre uma injustiça, ela reage instintivamente. Porque é algo da natureza humana, é um universal que une todos os seres humanos. É tão incrível que até as pessoas mais injustas do mundo, as pessoas mais corruptas do mundo, quando acontece com elas, elas se revoltam. Elas podem se revoltar quando elas estão praticando injustiça com os outros. Elas não sentem nada, porque é os outros que estão pagando o pato. Elas estão sendo injustas com os outros, são pecadores, não tem Deus, tal. Agora, quando são contra elas se revoltam na hora. Mas peraí, por que você está com raiva se você faz a mesma coisa? E é por isso que nós cristãos não podemos ter esse sentimento. Nós devemos ter sede, nós devemos ter fome e sede de justiça. Mesmo que seja nós que pratiquemos a injustiça, nós temos que nos arrepender e sentir, não devia ter feito isso. Porque cristão, ele não se dá com injustiça. Cristão e injustiça são antagônicos. Como o norte e o sul, como o oriente e o ocidente. Nunca injustiça e cristão não podem andar junto. Outro dia me mandaram um vídeo de um ladrão que roubou um carro de uma pessoa e foi fazer outros roubos com esse carro. Parou na farmácia para roubar a farmácia. Aí o que aconteceu? Enquanto ele roubava a farmácia, veio outro ladrão e roubou o carro que ele tinha roubado. E só no Brasil que aconteceu um absurdo desse. O ladrão teve a ousadia de ir na justiça registrar a queixa do carro que foi roubado. O carro que ele roubou da outra pessoa, é mole. E aí o que aconteceu? Quando ele estava registrando o negócio, o dono do veículo estava na mesma delegacia registrando o carro, reconheceu ele, mas ele fez isso aí que roubou meu carro. E o repórter perguntou, mas como é que você veio na delegacia denunciar uma queixa de um carro que não é seu? Não, o carro é meu, eu roubei, é meu. Você vê como são as coisas. Quando ele rouba do outro, ele não sente nada. Quando rouba dele, aí ele acha ruim. Por quê? Porque ninguém gosta de injustiça. Nós reagimos à injustiça. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. A justiça na Bíblia, ela tem 3 aspectos. A justiça na Bíblia, ela tem 3 aspectos. E Jesus está trazendo bem-aventurança, porque ele generaliza. O cristão, ele não pode concordar com a injustiça. É por isso, abrindo aqui um parênteses, que eu não gosto de assistir jornal. Que eu não vejo as coisas do Supremo Tribunal Federal, da Justiça. Por quê? Porque é tanta injustiça que e como eu não posso fazer muita coisa, então eu prefiro não ver. Recentemente, o chefe do PCC foi solto. Levou 20 anos para capturar, 20 anos de procura pelo chefe do PCC que estava no exterior. O cara foi preso, foi trazido para o Brasil, preso. Agora soltaram ele por causa do coronavírus. É bola que mais? O cara já deu no pé. Quer dizer, quem que aguenta uma porra dessa? Qual brasileiro que suporta uma coisa dessa? Qual ser humano que aceita uma coisa dessa? Ninguém consegue aceitar uma coisa dessa. É injustiça. É uma injustiça. E a nossa justiça no Brasil, ela é praticamente uma injustiça. Mas vamos embora. A justiça na Bíblia tem 3 aspectos. Legal, moral e social. Decora. A justiça na Bíblia tem 3 aspectos.
legal, moral e social. O que é o aspecto legal? O aspecto legal é a justificação. A justificação é um relacionamento certo com Deus, é o ato de Deus declarar o pecador justo. Nós nunca seremos justos por natureza, porque já nascemos pecadores. Mas Deus nos declarou justos. Mas como é que Ele fez isso? Pagando o preço de todos os nossos pecados. Por isso que é uma justiça legal. Apesar de todos os meus erros, apesar de todos os meus pecados, eu estou justificado diante de todo o tribunal. E principalmente do verdadeiro e único tribunal que vai se manter no universo, que é o tribunal de Cristo, o tribunal de Deus. Por que eu vou passar ileso? Porque Jesus pagou todos os meus pecados. Se Ele pagou todos os meus pecados, eu estou justificado. Eu não sou justo, mas estou justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Onde que nós encontramos isso? Romanos, capítulo 5, versículo 1, um dos versículos mais importantes da teologia, se quiser dizer, um dos versículos mais importantes da soteriologia, a doutrina da salvação. Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Não estamos mais em guerra com Deus, estamos em paz com Deus. Por meio de quem? Do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o primeiro aspecto, a justiça legal. Por isso que é feliz. Por isso que ele tem fome e sede de justiça. Por quê? Porque ele reconhece seus pecados, reconhece que Cristo pagou seus pecados, reconhece que está justificado diante de Deus e reconhece que não pode cometer injustiça com ninguém e não pode concordar com nenhum tipo de injustiça. Esse é o primeiro aspecto. Mas vem o segundo aspecto. O segundo aspecto é a justiça moral. O que a Bíblia quer falar com justiça moral? Justiça moral, ela se revela no caráter e a conduta que agrada a Deus. A justiça moral é tudo o que eu faço na minha vida, tudo que eu decido na minha vida fazer, tudo que eu decido na minha vida fazer, ou concordar, ou negar, ou dar minha opinião. Tudo que eu fizer, eu faço com os olhos da justiça, com os olhos de Cristo. Por exemplo, eu acabei de dar um exemplo do nosso Supremo Tribunal Federal, da nossa Justiça, que soltou o líder do PCC. Não posso concordar com isso. Por quê? Porque isso é injustiça. Tanto que foi embora. Lembra daquele criminoso italiano que passou anos e anos aqui no Brasil? Cesare Battisti, acho que era Cesare Battisti o nome dele. Um absurdo. O homem matou criança, matou 4 pessoas, um assassino. Como é que nós podemos concordar com uma coisa dessa? Como é que uma nação consegue concordar oficialmente? Os órgãos oficiais do governo não só o acolheram, até pensão deram para ele. Vivia uma vida de luxo aqui no Brasil, enquanto que lá na Itália, aquelas famílias destruídas por aquele assassino, pais que foram mortos, pessoas inocentes que foram mortas por um assassino, e o nosso país fechava os olhos. Isso é injustiça, nós não podemos concordar. Enquanto que muitos concordavam e até abraçavam, nós tínhamos que, não, isso está errado. Então, a justiça moral é a que se revela no caráter e na conduta que agrada a Deus. É uma justiça interior que invade o coração e a mente. A sua mente e o seu coração,
tudo que ele olha, tudo que ele analisa da maneira que premie a justiça e derruba por terra a injustiça. Tem um versículo no Salmo 119, deixa eu ler para você. Salmo 119 é um salmo muito grande, né? O maior salmo da Bíblia. Mas no Salmo 119, versículo 112. Salmo 119, versículo 112. Diz assim: induzo o coração a guardar os teus decretos, para sempre até o fim. Ou seja, o salmista está dizendo que ele empurra, induzo. Na língua original, da ideia de você forçar, de você empurrar, de você inclinar. Induzo o coração a guardar os teus decretos. O crente que tem sede e fome de justiça, na hora que ele vê uma injustiça, ele empurra seu coração, ele induz seu coração contra aquilo que está errado. É uma atitude, é uma justiça interior, como eu falei. Esse é o aspecto moral. A sua mente e o seu coração já reagem a tudo quanto é injustiça. Vou dar aqui um exemplo bobo para você. Futebol. Eu torço o Palmeiras. Mas eu não gosto quando o Palmeiras ganha, o que é muito raro, diga-se de passagem, com erro de arbitragem. Quando o juiz favorece o Palmeiras num lance que a gente viu que foi errado. Eu não gosto. Mas por que eu não gosto? Não é porque eu sou bonzinho, não. É porque esse aspecto tem que estar em todo cristão. Mesmo gostando de futebol, mesmo torcendo pelo Palmeiras, eu não posso ficar feliz com o meu time que ganhou de maneira injusta, de maneira roubada, de maneira errada. Não posso gostar. Do mesmo jeito, e aí sim isso acontece, eu não gosto quando o Palmeiras perde roubado, ou com injustiça de um juiz ou de outro. Não gosto. Então, um exemplo bom para mostrar para você que essa bem-aventurança deve percorrer todo o teu caráter, tudo na tua vida, na criação dos seus filhos. Você não pode favorecer um filho e desfavorecer outro. É injustiça. Então, tudo que nós vamos fazer, nós temos que buscar a justiça. É isso que ele quer falar com justiça moral. A justiça moral pode ter motivações erradas, apenas uma conformidade exterior às regras. Isso é verdade. Os judeus ele tinha uma certa justiça moral, mas era exterior. Ele fazia algumas coisas para alcançar a salvação em Deus por méritos próprios. Ele não fazia aquilo porque tinha uma mente transformada, um coração transformado, porque amava a Deus. Não. Eles faziam para se merecerem, para se mostrarem, para que as pessoas... É uma coisa externa. Não é isso que Cristo está ensinando para nós. Cristo está dizendo que a justiça moral ela não pode ter motivações erradas. Eu faço isso porque é o certo, porque agrada a Deus. Eu vou fazer isso porque é o certo, porque agrada a Deus. Nem esperar a recompensa, muito pelo contrário. Até porque para ser justo nesse mundo, é mais fácil você ter mais problema do que recompensa nesse mundo. Mas é fazer porque é o certo e porque agrada a Deus. Então isso tem que estar em toda a nossa vida e em toda a nossa mente. E por último, a justiça social. É a justiça que permeia todos os atos e estruturas humanas, que eu estou acabando de falar. Nós não podemos concordar com leis injustas, nós temos que lutar. Se ganhar, amém. Se perder, amém. Mas a nossa atitude é de ser contra. Por exemplo, eu fui contra a lei da palmada, que proíbe o pai de não dar uma palmada no filho. Isso é absurdo, porque isso vai contra a lei de Deus. Quem educa filho, quem cria filho, quem ensina filho é o pai e a mãe. Quem disciplina filho é o pai e a mãe. Nunca nós estamos defendendo, nunca a Bíblia falou isso, nunca um cristão falou de espancar e matar seu filho de espancada. Nunca. Nem a Bíblia fala e nem um cristão falou isso. Mas a Bíblia fala que o pai e a mãe têm que disciplinar seu filho. E ainda diz assim,
não afastes a vara da criança. Se fustigares com vara, não a matarás, mas livrarás sua alma do inferno. Aí vem uma lei ateia, que coloca na Câmara, para variar um pouquinho, um comunista, ateu, e aí aprovada a lei, e agora tem filho denunciando o pai se o pai for disciplinar o filho. Contra, e é por isso que as famílias estão assim, e por isso que os nossos jovens estão assim, não tem disciplina. Nós fomos contra, devemos continuar contra essa lei, se um dia puder mudar, nós temos que mudar. Acho difícil, mas se puder mudar, tem que mudar. Quer ver outro exemplo? Lá em São José dos Campos, há uns 5, 6 anos atrás, acho que até mais já, foi colocado na Câmara a lei da pílula do dia seguinte. Aquela pílula abortiva que as mulheres tomam para abortar. E nós fomos contra. Na época, nós fizemos uma campanha, enchemos a Câmara para que a lei não fosse aprovada. Teve 2 vereadores evangélicos e 2 vereadores católicos que foram contra. 2 vereadores da Igreja Evangélica e 2 vereadores da Igreja Católica que foram contra. Todo o resto foi a favor e mesmo com a pressão, perdemos. E uma prática abortiva, um medicamento abortivo foi aprovado pelas leis da cidade. Nós, como cristãos, tínhamos que ser contra. É isso que está falando. A justiça social. É a justiça que permeia todos os atos e estruturas humanas. É a justiça que promove os direitos civis, que coroa os tribunais, que dá integridade aos negócios, que faz honrar o lar e os relacionamentos familiares, como eu acabei de citar o exemplo da lei da palmada. Nós temos que ser contra porque isso desonra o lar, desonra a palavra de Deus. Muito bem, meu querido, concluindo. Sede e fome de justiça, de uma maneira prática, falando de maneira prática, colocando como prática na nossa vida, aplicando esse ensino, a sede e fome de justiça são estados permanentes. Tudo que nós estamos falando aqui tem que ser permanente. Um cristão, ele tem que ter sede e fome de justiça em todas as áreas e permanentemente. Se você quer saber se você está se afastando de Deus, se você quer saber como é que está a tua vida diante de Deus, é só perguntar: eu tenho concordado com injustiça? Aí você tenta imaginar em qualquer coisa da sua vida, você tem concordado. Se você está concordando com coisa errada, com injustiça, então você está se afastando de Deus. Porque sede e fome de justiça são estados permanentes. Mesmo saciando-se em Cristo, estaremos diante de um padrão justo em um mundo injusto. É verdade. Tem um preço a pagar. O mundo jaz no maligno. Esse código aqui, o Sermão do Monte, é para o reino de Deus, para o novo céu e nova terra. Lá nós vamos viver isso aqui totalmente. Por enquanto, nós estamos vivendo isso aqui na nossa vida cristã, na igreja, mas não no mundo. Porque o mundo não aceita essas coisas aqui. Como já falei na pregação passada. Isso que Jesus está ensinando, o mundo pensa o contrário. E é por isso que o mundo jaz no maligno. Mas, como eu falei, mesmo saciando-se em Cristo, estaremos diante de um padrão justo em um mundo injusto. É por isso, meu irmão, que a melhor maneira de viver nesse mundo é viver acima dele. Olhando para o reino de Cristo, esperando o reino de Cristo, onde habitará a justiça. Porque este mundo aqui, esquece, não terá. Nunca terá. Por quê? Porque esse mundo está morto no maligno. E eu encerro dizendo que esta fome e sede de justiça será saciada permanentemente. Por enquanto nós temos fome e sede de justiça neste mundo. Mas aleluia, glória a Deus, vai chegar um dia em que essa fome e essa sede serão saciadas permanentemente. Eu encerro mostrando essas 4 passagens que mostram que a sede de justiça
que a fome de justiça será saciada. Salmo 107, versículo 9. Salmo 107, versículo 9. Salmo 107, versículo 9. Pois descendetou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Desde o Antigo Testamento, que a promessa de que um dia nós seríamos saciados de fome e sede de justiça já estava aplicada. Apocalipse, capítulo 7, versículo 15. Apocalipse 7, 15. Diz assim: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Versículo 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem a lua. Glória a Deus, que no reino de Cristo nunca mais nós teremos sede e fome de justiça, porque o nosso Deus vai nos saciar. Toda a sede e fome de justiça que nós temos neste mundo, nós seremos saciados no reino de Deus. A outra é 2 Pedro 3, 11, 13. 2 Pedro 3, 11. Eu falei 4 passagens, mas são 3 passagens. Salmo 107, 9. Apocalipse 7, 15, 16. Até o 17, se quiser. E 2 Pedro 3, 11, 13. E aqui eu encerro. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Aí vai explicar: tendo os olhos cheios de adultério, saciáveis do pecado, engordando almas inconstantes, tendo corações exercitados na avareza, são filhos malditos. Pedro está dizendo: olha, quando Jesus vier, aquelas pessoas, até os anjos que caíram, que têm prazer na injustiça, que têm prazer na destruição, na mentira, que falam mal daquilo que são ignorantes, no caso aqui as coisas do reino de Deus, na sua destruição também há de ser destruídos. Capítulo 2 de 2 Pedro, ele está tratando sobre um pouco do que acontecerá na consumação. E ele diz: estes que têm hoje prazer na injustiça, que praticam a injustiça, que riem porque quando saem ganhando de maneira injusta, que enriquece com a injustiça, com a mentira, com o logro, que ele chama de filhos malditos, que têm o coração exercitado no pecado, na injustiça, cheios de dolo. No versículo 12 e 13 ele fala: na sua destruição também hão de ser destruídos. Mas aqueles que são de Cristo, que têm fome e sede de justiça, serão fartos. Que Deus nos abençoe. Amém, glórias a Deus, louvado seja o Senhor por mais essa aula, que mais do que apenas ouvir os ensinamentos que nós temos tido aqui, que nós possamos colocar isso em prática na nossa vida, na nossa caminhada, e que as palavras de Jesus possam
transformar a nossa vida e a nossa caminhada. Eu quero te incentivar a continuar participando das nossas celebrações, das nossas reuniões online. Amanhã nós temos mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube para adolescentes, juniores. Na sexta-feira nós temos a nossa reunião de oração, as inscrições ainda estão abertas. Você pode acessar cieb.org.br/links e ali você vai encontrar o botão para fazer a inscrição para a reunião de oração, sexta-feira às 19h30. E se você não pode participar presencialmente, você vai ter também a transmissão ao vivo dessa reunião de oração no nosso canal do Facebook. No sábado nós temos uma live dos casais às 19h30 no Instagram da CIEB. Instagram é @CIEBCacapava. Você entrando ali às 19h30 você vai ver a live dos casais. E no domingo, se o Senhor permitir, nós estaremos juntos às 10 horas da manhã para uma celebração presencial. Se você também quiser participar presencialmente, no mesmo link, cieb.org.br/links, você vai encontrar ali o botão também para se inscrever. E à noite, às 19 horas, mais uma celebração online. O Senhor abençoe o restante da sua semana, que Ele nos guarde e continue tendo misericórdia das nossas vidas. Que Deus te abençoe.